viram que tem um papelzinho aí em cima da cadeira? Vocês só segurem, por favor. Bom, hoje nós vamos falar sobre o poder, vamos estudar um pouquinho aqui juntos sobre o poder da palavra. Então, para iniciar, eu vou falar sobre a formação das palavras, nada gramatical. Vou falar sobre a formação das palavras que nós proferimos, tá? E eu, como sempre falo, vamos trazer sempre tudo que escutamos aqui para nós, sempre, para cada um. Não adianta a gente pensar, o meu marido precisava ouvir isso, a minha mulher tinha que estar aqui para escutar isso daqui. Não, é para nós. Por isso que nós estamos aqui hoje. Nós precisamos aprender um pouco sobre a palavra. Então, quando vamos emitir uma palavra, antes de emitirmos a palavra, nós temos um sentimento. Isso tudo muito rápido, não é? Em fração de segundos, nós temos um sentimento que vamos formar em nosso cérebro uma ideia. E dessa ideia que vem o pensamento. Na hora que a gente sente, o cérebro produz uma ideia e isso é o pensamento. Daí, quando vamos falar, vamos formando em cada palavra que veio no nosso pensamento, nós vamos formando frases. E de frase em frase, assim nós vamos ter atitudes. Então, tudo começa no sentimento. Passa, a gente tem uma ideia. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sinto um desejo de comer um bolo de chocolate. Já pensamos no bolo de chocolate ou não? Já pensou, todo mundo aqui já pensou num bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro. Meu desejo é esse, eu já formei na minha mente e fui e falei. Então você está vendo como que é muito rápido? Então antes da gente verbalizar, nós já pensamos. Então essa história que a gente fala assim, falei sem pensar. Não. Você já pensou antes de você falar. Você não pode falar se isso não veio do seu pensamento, certo? Então, gente, no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, ele diz: a emotividade plasma a ideia e a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Foi exatamente o que eu falei, não é? Então, baseado nessa fala de Emmanuel, foi que eu coloquei. Sentimento primeiro produz a ideia, essa ideia é o pensamento, e daí nós vamos formando. Quer dizer, são as palavras e formamos frase. É a frase que faz a gente ter uma atitude, tá? Quando proferimos palavra, ela tem origem aonde? No nosso pensamento. A palavra é manifestação do nosso pensamento que tem origem no nosso sentimento. Por que eu falei? Para frisar bem que tudo que vamos falar, antes nós pensamos. Então, por isso que eu repeti tantas vezes a mesma coisa para vocês. Então, no Evangelho, no capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração, está em Mateus, capítulo 15, versículo 1 a 20. Então, chegaram a ele uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. Disseram isso, a Jesus. Jesus foi muito provocado, não é? Todo mundo queria que Jesus entrasse em contradição. Então, sempre faziam perguntas para ele
como vamos dizer aqui na nossa linguagem hoje, para desconcertar Jesus, para ver se ele não conseguiria responder. E chamando a si as turbas, Jesus lhes disse: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que faz imundo o homem. Então, chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: sabes que os fariseus, depois que ouviram o que disseste, ficaram escandalizados? Mas ele respondendo lhes disse: toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os. Cegos são e condutores de cegos. E se um cego guia outro cego, ambos vêm a cair no barranco. E respondendo, Pedro lhe disse: explica-nos essa parábola. E respondeu Jesus: também vós outros estáis ainda sem inteligência? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuso? É o que entrou pela boca. Nunca o alimento que nós comemos vai ficar só dentro do nosso organismo. Vai chegar uma hora que nós vamos ter que colocar algo para fora. É ou não é? Todos nós, todos os animais aqui no planeta, o nosso organismo, o nosso aparelho digestivo assim funciona. Então, como era mais fácil na época observar a prática dos atos exteriores do que reformar-se moralmente, de lavar as mãos do que limpar o coração, os homens se iludiam a si mesmos, acreditando-se quites com a justiça de Deus, porque se habituavam a essas práticas e continuavam como eram, sem se modificarem, pois lhes ensinavam que Deus não exigia nada mais. Eis porque o profeta dizia: é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e mandamentos dos homens. Vamos imaginar, gente, como era difícil para Jesus ensinar na época dele. Se nós hoje já estamos em 2024, o Cristo já passou aqui há mais de 2000 anos. Nós temos dificuldade até hoje de entender o que ele fala, o que ele falou lá atrás. E ele só viveu 33 anos aqui no planeta, não é? Quando ele encarnou. E para ele explicar por parábolas, que foi a forma que ele encontrou de fazer a humanidade da época entender, e nós até hoje não entendemos. Isso nos mostrando o quanto ainda estamos em atraso na nossa evolução espiritual, na nossa moralidade. Mas já estamos avançando. Eu acho isso importante. Nós estamos em atraso, mas nós não somos mais uma humanidade primitiva. Então, nós podemos entender que não é o que entra pela boca que vai deixar um homem imundo, mas o que sai da boca. Aqui, Jesus está falando da nossa condição moral, não física, moral. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Toda religião, portanto, que não melhorar o homem, não atinge a sua finalidade. Aquela em que ele pensa poder apoiar-se para fazer o mal é falsa ou foi falseada no seu início. A crença na eficácia dos símbolos exteriores é nula,
quando não impede os assassínios, os adultérios, as expoliações, as calúnias e a prática do mal ao próximo, seja qual for. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem. Não é suficiente ter as aparências da pureza. É necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração. Kardec já deixou para nós: conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Hoje nós viemos, deixamos a casa, dia dos namorados, não é? Parabéns aqui aos casais que estão juntos, não é? Que estão até hoje. Hoje o amor está no ar. Então, deixamos a nossa casa para virmos aqui aprender um pouco do Evangelho. Isso é evolução. Nós viemos aqui para a gente aprender hoje um pouquinho a usarmos a nossa palavra. O que nós vamos proferir, o que nós vamos emitir de dentro para fora. Porque nós vamos demonstrando quem somos nós, conforme nós vamos nos comunicando através da palavra. Então, gente, nesse livro, Coragem, antes de abri-lo, eu vou falar uma coisa para vocês. A palavra, como eu disse, que antes de proferirmos, ela já veio no nosso pensamento. A palavra, ela pode edificar. Nós podemos levantar uma pessoa que esteja caída moralmente, que esteja em tristeza, que esteja às vezes em depressão, uma pessoa que esteja desanimada com a vida. Nós podemos consolar, nós podemos proferir palavras de afeto, de carinho, de amor. Nós podemos evangelizar, nós podemos falar de Deus, de Jesus. Nós podemos ser carinhosos com as nossas palavras, mas também nós podemos arrasar com uma pessoa com a nossa palavra. Nós podemos colocar essa pessoa, às vezes, tão para baixo, tão insignificante, que podemos matar a pessoa. Só com a palavra. Então, nós temos que pensar como nós estamos usando a nossa palavra. Nós estamos proferindo como Cristo nos ensinou. Jesus disse: amai o próximo como a si mesmo. Então, se nós não gostamos de ser feridos pela palavra, nós não devemos ferir. É preferível calar. Falou uma coisa, se sentiu ofendido, porque a ofensa, nós nos sentimos ofendidos. Não adianta alguém chegar para mim e querer me ofender se eu não me sentir ofendida. Ofensa é sentimento, e sentimento tem que vir de dentro para fora. Então, se alguém vem com palavras ríspidas para mim, eu não tenho que falar, fulano me ofendeu muito. Não, eu estou ofendida com fulano. Foi como eu me senti. É fácil? Não. Porque se a gente for recebendo agressões verbais, falando, o que a gente faz? Ah, não vai ficar por isso não, eu vou dar o troco. E na hora, a gente também sai. Ah, mas eu só reagi ao que ele falou, ao que ela falou. Mas se você não tem essa agressividade dentro de você, você não vai usar. Eu não falei que Jesus foi provocado de várias formas? Vocês já ouviram dizer em algum livro que Jesus revidou a alguém com alguma calúnia, ofensa, injúria?
ele nunca se sentiu ofendido. Então, essa transformação que nós temos que fazer é individual. É nós conosco mesmo. É um trabalho íntimo, é uma transformação íntima. Tem que ter força e esforço para a gente poder se policiar na nossa comunicação. Então, hoje em dia já tem até livros, né? Comunicação não violenta. A gente precisa aprender. Então, gente, aqui no livro Coragem, de Francisco Cândido Xavier, são mensagens, assim, frases, parágrafos curtinhos, que Emmanuel deixou para nós. Nos domínios da fala. Não somente falar, mas verificar, sobretudo, o que damos com nossas palavras. Como que eu estou usando a minha palavra com alguém, em casa, no trabalho, aqui na casa espírita, na rua, seja onde for. Já é um ponto. Como que eu estou usando? Automaticamente transferimos estados de alma para aqueles que nos ouvem. Toda vez que damos forma às emoções e pensamentos com recursos verbais. Então, se conhecemos uma pessoa que é agressiva na sua fala, prepotente, aquela pessoa que não tem modos, vamos dizer assim, para falar, pessoas que gritam, que falam alto demais, pessoas que se esforçam para serem ouvidas, aquelas que não ouvem ninguém, antes dela ninguém, só ela fala. Ali aquela pessoa está demonstrando para quem ouve o seu perfil espiritual. Ali, na fala, nós demonstramos quem somos. Não adianta esconder, não adianta ter uma aparência, como foi dito, de pureza. Porque a gente se entrega. Vai chegar um momento em que a gente não aguenta segurar e solta. Então ali, as pessoas que escutam, elas já estão identificando o nosso perfil espiritual. Já sabem, às vezes, como que devem tratar. Essas pessoas que percebem já são pessoas que conseguem identificar. São pessoas que se trabalham também, para que não tenham esse tipo de comportamento quando falam. Terás pronunciado formosos vocábulos, selecionando frases de capricho. No entanto, se não as tiveres recamado de bondade e entendimento, é possível que tenhas escolhido apenas indiferença ou distância nos companheiros que te compartilham a experiência. Está vendo como tem pessoas que podem se afastar de nós simplesmente pela nossa fala, pelo nosso jeito de se comunicar? Ainda mesmo hajam sido as tuas expressões das mais corretas e das mais nobres, gramaticalmente considerando, se nelas colocastes quaisquer vibrações de pessimismo ou azedume, ironia ou insinceridade, elas terão sido semelhantes a recipientes de ouro que derramassem vinagre ou veneno, ferindo ou amargurando corações ao redor de ti. Isso ocorre porque instintivamente a nossa palavra está carregada de nosso próprio espírito, ou melhor, insuflamos próprios sentimentos em todos aqueles que nos prestam atenção. À vista disso, analisemos-nos em tudo o que dissermos.
Gente, nós, seres humanos, somos energia. Energia pura. Aqui, o corpo físico que temos é uma energia condensada. Nós precisamos dessa massa pesada. Nós, espiritualmente, ainda estamos nessa condição de termos que nos vestirmos desse corpo pesado, dessa carne. Um dia, quando fizermos a nossa evolução espiritual, vamos ter corpos sutis. Nós não vamos precisar mais disso daqui. Nós não vamos precisar caminhar mais. Nós vamos pensar e estar. Olha que maravilha. Nós vamos volitar. Vamos lembrar aqui das imagens que a maioria que talvez tenha sido católica, da Igreja Católica, em pinturas que eles estão no ar. Vocês já prestaram atenção? Eles estão no ar, como se fossem anjos. Então, o homem falou assim, mas como vai estar no ar? Então vamos criar uma asa. Mas mesmo assim, em qualquer imagem da Igreja Católica, eles estão flutuando. Isso é volitar. Ali já tem uma pintura que já receberam uma intuição de que isso é o nosso estado espiritual. Quando formos evoluídos para tanto, tá? Não é dizer que a Juscelia desencarnou hoje, vai chegar lá volitando. Não é assim não. Ainda mais que eu ainda estou aqui, no planeta Terra, né? Ainda mais que eu estou aqui, às vezes não usando a minha palavra ainda como deveria, como Cristo usou a dele. Nós tendemos a achar que estamos fazendo evolução espiritual só porque estamos sentados em bancos de templos, de casas espíritas. Não, gente. Vamos pensar que isso é um trabalho de transformação, é lapidação. Dói, mas é necessário. Conversa é doação de si mesmo. Então, como eu estava falando da energia, nós somos energia, a mesma coisa. Eu falo o que eu estou emitindo? Energia. A minha fala vai demonstrar isso. Vocês já viram quando duas pessoas brigam? Vocês já imaginaram que vibração que eles estão emitindo ali, a energia que está saindo de um para o outro? A palavra não tem força, não é isso que a gente ouve. Não fala isso porque a palavra tem força. E tem. Quando fazemos uma oração mesmo silenciosa, com um pensamento em alguém, esse alguém recebe na hora esta vibração em forma de energia. Ou sente um bem-estar, ou lembra da gente de alguma forma. Porque somos energia. Então, se eu oro por alguém, eu estou emitindo uma energia boa a essa pessoa. Agora, imagina se eu penso em alguém desejando mal para ela. Aquela pessoa pode passar mal naquele instante, sem entender o que é. Então, vamos pensar em pessoas que falam palavrões. A gente não tem vontade de se afastar? Poxa, eu vou conversar com a pessoa só fala palavrão. Eu não quero ficar perto dessa pessoa. Por que não quer ficar? Porque a energia dela não é boa, não passa uma coisa boa para você. Então a gente quer se isolar deles. Agora, tem pessoas que conversam conosco que a gente tem vontade de botar na bolsa e carregar para casa. De tanta energia boa que passa. De tanta serenidade e amorosidade. Então, nós que vamos escolher como que eu quero ser.
Como eu gostaria que alguém fosse comigo. Amai o próximo como a si mesmo. Então não faça o outro que você não gostaria que fizesse de você. Moisés recebeu 10 mandamentos de Deus. Só 10. São as leis divinas. 10. Não mais do que isso. Nós não conseguimos aprender. Aí vem Jesus para poder ajudar a gente. Não, 10 está difícil, né? Vamos imaginar que Jesus tenha pensado assim. Vamos sintetizar isso, vamos enxugar. 10 está muito para eles. Vou sintetizar em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como? A si mesmo. Esse segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo, já inclui todos os outros mandamentos. Não vou roubar, porque eu não vou gostar de ser roubada. Não vou cometer adultério, porque eu não gostaria de ser traído. E assim vai, gente. Vocês já prestaram atenção? Estudem para ver. Tá tudo nisso. Olha como Jesus foi inteligente. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É tão simples. A lei divina é tão simples que é difícil da gente entender. Vamos continuar com o Emmanuel. Conversa, que eu falei, é doação de si mesmo. Opiniões que exteriorizamos são pinceladas para a configuração de nosso retrato moral. Falamos isso agora há pouco. O nosso perfil espiritual está sendo revelado conforme a gente conversa. Mais que isso, o verbo é criador. Cada frase é semente viva. Plantamos o bem ou o mal, a saúde ou a enfermidade, o otimismo ou o desalento, a vida ou a morte, naqueles que nos escutam, conforme as ideias edificantes ou destrutivas que lhes imponhamos, pelo mecanismo da influenciação, ainda mesmo que indiretamente. Olha só. Aqui nós vamos lembrar do poder que tem alguns homens e mulheres por massas, por povos. Olha a responsabilidade moral dessas pessoas perante a essa massa. Tem pessoas que usam da influenciação que os demais seguem feito uma boiada, não sabem nem por que estão indo, mas só estão indo. Não se questionam porque aquele falou e vai. Vamos lembrar do nosso irmão Hitler, o que fez na Segunda Guerra Mundial. A palavra dele influenciou quantas pessoas a cometerem ali o assassino. E eles seguiam aquele homem. Olha a força da palavra desse homem para o mal. É ou não é? Então nós temos que fazer a nossa escolha. Eu vou seguir uma influenciação do bem. O que eu preciso fazer para melhorar? O que eu preciso fazer para mim, por exemplo, eu, Juscelia, se eu estou aqui na Terra, boa bisca, eu não fui em encarnações passadas. Então, se eu agrido verbalmente, é porque eu tenho essa agressividade dentro de mim. Não venha falar que o outro que provocou. A dona Antônia que me provocou, por isso que eu soltei os cachorros em cima dela. Né, dona Antônia? Não é assim, não. Se eu soltei os cachorros em cima dela, é porque essa agressividade canina está em mim. Não é porque ela me provocou. Só que a gente é doido para colocar a culpa no outro e não em nós mesmos, certo? Então, a palavra, em vez de seguirmos palavras do mal como Hitler,
Vamos ouvir Gandhi, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, não é? Então, gente, nós temos que fazer escolhas. Balsamizará as feridas dos que se encontrem caídos nas trilhas do mundo. Entretanto, o que será dos nossos irmãos horizontalizados na angústia? Se não lhes instilamos no coração a fé necessária para que se levantem na condição de filhos de Deus, tão dignos e tão necessitados da bênção de Deus quanto nós. Às vezes é difícil a gente ajudar essas pessoas que estão horizontalizadas na angústia, porque elas não querem melhorar. Elas não têm vontade. Mas nós não somos impedidos de fazermos a nossa parte e tentar. Mas ela tem o livre-arbítrio de escolher, eu não quero, então ela vai ficar horizontalizada, realmente, uma existência inteira às vezes, certo? Diálogo é o agente que nos expõe o mundo íntimo. O verbo é o espelho que nos reflete a personalidade real para julgamento dos outros. Falarás e aparecerás. Então, um outro livrinho aqui, ele é fantástico esse livro. Não é espírita, é um livro de filosofia tolteca. E aqui eles ensinam os 4 compromissos que deveríamos ter para termos uma vida mais plena. E o primeiro compromisso que os toltecas falam é o seguinte: é o mais importante e também o mais difícil de cumprir. Seja impecável a sua palavra. Com ele, você será capaz de transcender ao nível de existência que chamo de céu na terra. Seja impecável na sua palavra. Parece simples, mas é extremamente poderoso. Então, gente, o que eu venho trazer para vocês aqui, falando sobre isso, eu teria até um pouquinho mais para falar, mas o meu tempo está se esgotando aqui. Mas é isso, se vigiem. Quando sentir vontade de ferir alguém, vamos fazer como a mãe do Chico Xavier ensinou a ele. Vamos colocar a língua de molho. Como assim? A mãe de Chico